Oi, tudo em ordem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Mas sem mais delongas, eu me chamo Malu e hoje vamos fazer uma breve viagem no mundo das plantas. Vamos comigo? Na ciência, o estudo que é responsável por tratar das plantas é a botânica. Nela, nós conhecemos os tipos, a classificação, os órgãos das plantas. Oi? Como assim? Planta tem órgão? Sim, planta tem órgão. E tendo órgãos, eles têm que funcionar, né? E isso vimos na fisiologia vegetal. Assim como sua diversidade e etc. A botânica é um mundo enorme e a gente vai conhecer um pouquinho dela agora, tá bom? Então, as plantas estão guardadinhas no reino que chamamos de planta. E lá dentro, elas estão divididas em 4 grupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E aí você me pergunta, mas Malu, é tanto nome confuso, isso é tão chato, né? E aí eu respondo pra você que as plantas são bem mais legais do que se imagina. E aí eu vou te mostrar um pouquinho. Mas antes da gente conhecer todos os tipos de planta, a gente vai lembrar rapidinho o que é uma planta. Será que uma planta é só aquela coisa verde que se mexe quando venta? Ou que as avós agoam todos os dias? Ou até mesmo aquela coisa que só as tias tiram foto para postar no Instagram e no Facebook? Então, venho dizer aqui para vocês que elas são bem mais que isso, tá bom? As plantas são organismos eucariontos e multicelulares, que geralmente fazem fotossíntese. Possuem algumas organelas próprias, em suas células, como o cloroplasto, por exemplo, que é onde acontece a fotossíntese. O vacúolo, que é chamado de vacúolo contrátil, ele serve para regular as trocas de água que ocorrem na osmose. E possui também parede celular, composta normalmente por celulose. As plantas são classificadas como organismos autotróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, que nesse caso, através da fotossíntese. Com exceção de algumas plantas que são conhecidas como plantas parasitas, que são aclorofiladas, no caso, não fazem fotossíntese, e que se alimentam de carboidratos de plantas hospedeiras. Mas chega de enrolação, vamos logo conhecer os tipos de planta, porque eu sei que tá todo mundo curioso. Seguindo a linha evolutiva das plantas, o primeiro grupo a aparecer é o grupo das briófitas. As briófitas são plantinhas bem simplesinhas. Para começar, elas não possuem tecido verdadeiro, Daí vocês já podem imaginar muitas coisas. Em segundo lugar, são plantas avasculares. Ai meu Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas não possuem vasos condutores. Mas como que elas se alimentam? Como que elas transportam água e nutrientes? Então, elas transportam água e nutrientes célula por célula. São plantas que são totalmente dependentes de água, por isso que são encontradas em lugares úmidos. Tem uma estrutura muito simples, que é dividida em rizoide, que é um protótipo de uma raiz, serve para fixar a planta no substrato e absorvem os nutrientes e a água que possui naquele ambiente. Continuando com as estruturas das briófitas, vamos aos cauloides. Como o nome já diz, cauloides é uma estrutura muito parecida com o caule, que a partir dela vem a última estrutura, são os filoides, que parecem com folhas. Mas como a briófita não tem tecido verdadeiro, não é raiz, não é caule e não é folha, ok? É parecido. As plantas mais conhecidas desse grupo são os musgos, o famoso lodo, que a gente conhece, e as hepáticas. E elas se reproduzem da seguinte maneira. Tendo os musgos como exemplo, entendemos que a reprodução aqui falada é sexuada. Partindo disso, entendemos que os gametas em geral têm sexo separado. Os gametas masculinos, chamados de anterozoides, produzem gametas flagelados, ou seja, que possuem flagelo. E os gametas femininos, chamados de oosfera, são imóveis, assim fazendo os anterozoides irem até a oosfera através da água. Quando os gametas se juntam, formam o zigoto, que logo após formará o embrião sobre a planta feminina,
que ao se desenvolver dará origem a uma fase assexuada chamada de esporófito. Em palavras mais fáceis, uma fase onde serão produzidos esporos. Observando a imagem, você repara que no esporófito possui uma haste e uma cápsula. No interior da cápsula, através de meiose, são formados esporos. Quando esses esporos estão maduros, eles são liberados e podem germinar o solo úmido. Cada esporo, então, pode desenvolver e originar um novo musgo, a fase sexuada chamada megatófito. Como você pode perceber, as briófitas dependem da água para a reprodução, pois os anterozoides precisam dela para se deslocar e alcançar a oosfera. Um novo musgo é formado depois disso tudo que acontece. Continuando, em segundo, temos as pteridófitas, as famosas samambaias. Sim, a conquista evolutiva que as pteridófitas trouxeram é a presença de tecido verdadeiro. E com isso, elas trazem também a presença de vasos condutores, os famosos xilema e floema, onde serão distribuídos água e nutrientes. E não só isso, elas também trouxeram a lignina, que serve para dar resistência à planta. Mas você acha que foi só isso? As pteridófitas vêm nos apresentar novas estruturas como raiz, caule e folhas, que vocês bem conhecem, né? E daí a gente entende que foi só vantagem. Só vantagem. Mas calma. Elas ainda não são 100% independentes. Elas ainda precisam da água para se reproduzir. E daí existem dois tipos de pteridófitas. As que são conhecidas como homosporadas e as heterosporadas. Ops, aqui foi só uma tentativa de tentar mostrar o ciclo de vida para vocês. Mas acredito que vocês não irão entender. Então, vamos para uma imagem que todo mundo compreenda. E já que a samambaia é a planta mais conhecida desse grupo, a gente vai usar ela como exemplo, certo? Tendo em vista que a samambaia é homosporada, que quer dizer que ela só tem um tipo de esporanjo. E aí, se você prestar atenção na folha da samambaia adulta, você vê que nas costas dela existem uns pontinhos pequenininhos, marronzinhos. Aqueles pontinhos são conhecidos como soros. E os soros são um conjunto de esporanjo. Por meio de uma meiose, são produzidos os esporos. Quando esses soros são liberados, os esporos, eles germinam no ambiente. Claro, quando estão em condições adequadas. E dão origem a um gametófito. Os gametófitos, eles parecem um coração. E os bissexuados possuem arquegônio e anterídeo. Os arquegônios são responsáveis por produzirem a oosfera, enquanto os anterídeos produzem os anterozoides, que vocês estão lembrados desses nomes lá das briófitas, não é mesmo? Normalmente, os órgãos reprodutivos das samambaias amadurecem em épocas distintas e, portanto, geralmente a fecundação envolve gametas produzidos em épocas diferentes. O anterozoide vai nadar até a oosfera, onde irá fecundá-la. Ocorrerá a formação do zigoto, que irá se dividir e, com o tempo, diferenciar-se em um esporófito adulto. Assim que o esporófito fixa-se no substrato por meio de suas raízes, o gametófito é desintegrado, dando origem a uma nova planta. E seguindo a nossa lista, em ordem temos as gimnospermas. Nessa hora eu sei que você já tocou na tela do vídeo para ver quanto tempo falta, se ainda ia demorar. Então, calma que tá acabando. Então, como foi tudo ladeira acima, né, depois das pteridófitas, a gente entende que nas gimnospermas elas já estão mais evoluídas, certo? Sim, certo. Elas já possuem todas as estruturas, né, que as pteridófitas também possuem, folha, raiz, caule. Só que não é só isso. Ela traz uma novidade. O nome gimnosperma significa sementes nuas, o que quer dizer que as gimnospermas nos trazem sementes como novidade evolutiva. Sendo assim, a gimnosperma passa a ser independente da água para se reproduzir.
Disso, ela vem nos apresentar uma folha modificada chamada estróbilo, que é dividido em feminino e masculino. Mas se ela não depende de água para se reproduzir, como ela se reproduz? Vamos ver. Usando o famoso pinheiro como exemplo, para explicar a reprodução das gimnospermas, observamos que nessas plantas os sexos são separados. A que possui estróbilos masculinos não possui estróbilos femininos e vice-versa. Em outras gimnospermas, os dois tipos de estróbilos podem estar em algumas plantas, mas não vamos falar delas agora. O estróbilo masculino produz pequenos esporos chamados grãos de pólen, e o estróbilo feminino possui estruturas denominadas como óvulos. No interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Quando o estróbilo masculino se abre e libera grande quantidade de grão de pólen, esses grãos se espalham no ambiente e podem ser levados por meio do vento até o estróbilo feminino. E então, um grão de pólen pode formar uma espécie de tubo, o famoso tubo polínico, onde se origina o núcleo espermático, que é o gameta masculino. O tubo polínico cresce até alcançar o óvulo, no qual produz o núcleo espermático. No interior do núcleo, o grande esporo que ele abriga se desenvolve e forma uma estrutura que guarda a oosfera, o gameta masculino que vocês já conhecem. Uma vez no interior do óvulo, o núcleo espermático fecunda a oosfera, formando o zigoto. Este, por sua vez, se desenvolve originando o embrião. À medida em que o embrião se forma, o óvulo se forma em semente, estrutura que contém e protege o embrião. Nos pinheiros, que é o caso do nosso exemplo, as sementes são chamadas pinhões. Uma vez formados os pinhões, o cone feminino passa a ser chamado pinha. Se espalha na natureza por alguns agentes disseminadores. As sementes podem germinar. Ao germinar, cada semente origina uma nova planta. E assim segue o ciclo das gimnospermas e assim elas se reproduzem sem precisar da água, sem a dependência da água. Gostaram? E para acabar, sim, chegamos ao fim do nosso vídeo. Por último, mas não menos importante, chegamos nas angiospermas. Assim como todas as outras, elas possuem as estruturas, raiz, caule e folha, e semente. No entanto, as angiospermas vêm nos trazer algumas novidades, como a flor e o fruto. Sim, esse fruto mesmo que a gente costuma comer quase todo dia. Se vocês não comem, recomendo que comece. E a reprodução das angiospermas é um pouco diferente das outras, porque o órgão reprodutor das gimnospermas é a flor. Você sabia disso? A flor possui algumas estruturas próprias que são responsáveis por isso, e eu vou contar para você agora que estruturas são essas. Assim como todas as outras plantas, as flores têm sua parte masculina e sua parte feminina. A parte masculina é conhecida como androceu, que é um conjunto de estames. Estames são folhas modificadas ou esporófitos, pois sustentam esporângios e são constituídas por um filete. Corresponde ao pecíolo da folha, e pelantera corresponde ao limbo da folha. E o órgão genital feminino da flor é conhecido como gineceu. E gineceu é o conjunto de carpelos. Cada carpelo ou esporófito feminino é constituído por uma zona alargada, oca, inferior designada ao ovário, o local que contém os óvulos. Após a fecundação, as paredes do ovário formam o fruto. O carpelo prolonga-se por uma zona estreita, o estilete, e termina numa zona alargada, que recebe os grãos de pólen, designada estigma. Geralmente o estigma é mais alto que as anteras, de modo a dificultar a autopolinização. Ah, Malu, mas o que os frutos têm a ver com isso? Preste atenção. Os frutos contêm e protegem as sementes e auxiliam na dispersão na natureza. Muitas vezes eles são coloridos, suculentos e atraentes a animais diversos, que utilizam como alimento. As sementes engolidas pelos animais costumam atravessar o tubo digestivo intactas e são eliminadas no ambiente com as fezes. Em geral, em locais distantes da planta-mãe,
pelo vento, por exemplo, isso favorece a espécie na conquista de novos territórios. Aí você nunca reparou que quando você foi fazer suas necessidades, tinha lá uma semente de uva, de melancia. Então, é assim que acontece a dispersão das espécies de plantas, né? Das espécies de angiospermas. Assim a semente germina, gerando um novo indivíduo. Mas e agora? Você continua achando que as plantas são realmente chatas, como no início do vídeo? Eu espero que não, porque elas são fundamentais para a nossa sobrevivência aqui na Terra. E com isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. E que vocês procurem outras curiosidades sobre as plantas, elas são bem mais legais. A diversidade delas é enorme, é um mundo enorme. E então eu recomendo esse assunto para vocês estudarem um pouco mais. É bem legal, bem divertido. E com isso eu me despeço nesse vídeo. Um cheiro para vocês e se cuidem.